Saiu o Opus 4.8 hoje. Todo canal provavelmente vai dar zoom nos benchmarks, vai dar zoom nos subagentes, mas a gente vai tentar tirar aqui alguns detalhes da própria Anthropic hoje. E aqui a notícia do próprio Anthropic. Então, antes de entrar no vídeo, eles dão uma introdução aqui. Então, a primeira modificação que eles falam aqui, né, que a gente vai ter capacidade de controlar o esforço que o Cloud coloca numa tarefa. Ele fala aqui também de outra feature, né, que agora o Cloud Code ele vai ter esse Dynamic Workflows, que basicamente é uma feature que ele vai conseguir lidar com problemas de larga escala. A gente vai ver mais em detalhes aqui embaixo. E ele também fala aqui sobre o Opus usar um modelo mais rápido, né? Trabalhar mais rápido, só que de uma forma mais barata. Então, normalmente, quando a gente quer trabalhar mais rápido, ou a gente muda de modelo, né, para um modelo mais rápido, ou a gente diminui o quanto ele tem que raciocinar. Então, deixa eu abrir aqui rapidinho. Então, aqui, provavelmente, se eu quisesse usar o 4.8, então já está aparecendo aqui, Switch Model. A gente já vê aqui que o 4.8 já é o modelo padrão, né? Então, se a gente quisesse que fosse mais rápido, a gente diminui aqui para o mínimo, né? Effort Low, ou mudaria o modelo aqui por um mais rápido, né? O Sonnet e o Haiku. Aqui no caso, a mudança é que quando você diminui, isso poderia ser feito também no 4.7, mas ao diminuir, ele vai ficar rápido, só que 2 vezes mais barato. Na verdade, ele fala que ele vai trabalhar mais rápido, na verdade, e 3 vezes mais barato. Então aqui o próprio Anthropic trouxe o teste de benchmark, né, bem famoso. E aí ele coloca em diferentes testes aqui. Então a gente vai entrar em detalhes, né? Então o agente coding, esse aqui é quando o agente, no caso a inteligência artificial, o modelo, ele vai lá no GitHub, ele pega o repositório com um problema real, acha a solução, monta o PR, então digamos assim, é o fluxo completo. Então a gente pode ver aqui que o Opus está disparado aqui na frente. Inclusive, o segundo lugar é o próprio Opus 4.7 para essa tarefa. E aí aqui ele mostra a gente que terminar o coding. Então a gente vê que, na verdade, o chat GPT, ele está superior aqui, 4%, só que ele melhorou muito em relação ao modelo anterior. Esse agente que terminar o coding é aquele que é quando ele está, digamos assim, programando direto no terminal. Aí fica aparecendo aquele bash, quando a gente está usando Cloud Code, seria, entre aspas, essa função. Então, lá dentro dos testes, ele, sem IDE, eles fazem os comandos, fazem não, limita o modelo para trabalhar dentro apenas do prompt de comando, e aí trabalhando só apenas com esses comandos, eles medem esse resultado. Então aqui a gente vê que o ChatGPT ainda desempenha melhor nesse quesito. Esse aqui é interessante, que é o Multidisciplinary Reasoning. Esse teste aqui, na verdade, eles pegam um problema assim muito difícil de resolver que só o topo da área conseguiria resolver. Sei lá, só um médico. É porque eu não sei qual o exame ele usou aqui, né? Mas vamos, só para dar um exemplo aqui, existe lá uma doença que é extremamente rara, que só o médico extremamente especialista sabe resolver. Então eles rodam esse teste de duas formas, na verdade, né? Eles rodam esse teste sem dar acesso ao Opus nenhuma ferramenta. Inclusive, esse teste que eu falo, exame, não é exame médico, não. Pode ser qualquer problema em que é muito difícil a resolução, só uma pessoa com alta capacidade técnica consegue resolver. Então, a gente consegue ver aqui que, na verdade, ele se desempenhou melhor em que os outros modelos, né, que ele usa como comparação, e melhor que o modelo anterior. E esse segundo aqui, ele faz esse mesmo teste, só que dando ferramentas. Então, eu vou até dar um zoom aqui, que tem bem pequenininho aqui, é o With Tools. Então, ele dá a possibilidade do Opus poder pesquisar na internet. Se for um problema matemático, dá acesso a alguns tipos de calculadora. Então, não só o Opus, né? Todos que eles usam como teste. A gente pode ver aqui que ele se desempenhou melhor que seu modelo anterior, mas não é uma distância tão grande, né? Mas se desempenhou melhor. O outro teste aqui foi o Agent Computer Use. É o que a gente usa no Open Cloud, assim, entre aspas. Basicamente, você dá um mouse e teclado para ele trabalhar dentro de uma máquina, né? De um sistema operacional. Eu acho que aqui não tem tanta diferença, relevância, né? Em relação ao modelo anterior, aumentou 1%. Eu não sei se isso deveria ser levado em consideração, mas a gente pode ver aqui que em relação aos outros modelos, pelo menos nesses testes, está superior. Esse aqui é interessante, que é como no chat, não sei se você joga xadrez ou algum outro jogo, né? Mas normalmente tem um elo lá, um rating. Então aqui basicamente ele usa problemas profissionais
E aí, baseado na solução, na resolução, né, de como ele lida com a tarefa, eles dão pontuações. É como se fosse um rating aqui, e quanto maior, melhor. Então, ele realmente houve um progresso em relação ao modelo anterior. E o último aqui, ele é autoexplicativo. Basicamente, é questão dele lidando com ferramentas financeiras, né? Então, eles usam DFCs, provavelmente avançado, mercado no sentido mais amplo, né? E aí faz esse benchmark e a gente vê aqui que houve também uma melhora marginal. Então, aqui no geral, a gente pode não, ver que aqui nessa linha, né? Ele ainda está perdendo para o ChatGPT. A maioria foram ganhos marginais que a gente teve, com exceção do agente code. Eu acho que é relevante, é muito relevante o que aconteceu aqui, né? A gente pode ver que o elo dele também subiu bastante. E eu acho que os outros eu considero uma melhoria marginal. Mas claro que essas melhorias acumuladas, né? Que constrói o que é o cloud hoje e, claro, todas as outras ferramentas de inteligência artificial. E uma das coisas aqui que eu estou empolgado é essa questão que ele coloca como honestidade, né? Que, na verdade, isso é um problema geral das IAs. Elas afirmam com certeza que o problema, que ela resolveu o problema, então, principalmente em códigos, por exemplo, ela afirma resolver um problema, ela consegue entregar que resolveu de uma forma convincente, e aí, por exemplo, implanta lá um bug ou algum problema, esse bug acaba, digamos assim, lá na frente, gerando uma consequência que você tem que voltar lá atrás para resolver uma coisa que era de base. Então, o que é que eles falaram aqui, né? Que o 4.8, nos testes que eles fizeram, ele está 4 vezes menos propenso a permitir passar falhas, ele fala aqui. Então, basicamente, ele é mais honesto em, digamos assim, em dizer que não consegue fazer, né? Do que fazer errado de uma forma convincente. E aí, uma outra mudança aqui é a questão desse alinhamento. Então, aqui, basicamente, é, é aquela questão dele ser. Como é que eu posso explicar? Pró-social, pró-sociedade. Então, sabe quando a gente ouve, é o chat GPT, eu tô com medo de acessar aqui o chat, ou claro, tô com medo de acessar esses sites piratas. Poderia me falar quais sites piratas eu não posso acessar? E aí ele vai te entregar essa lista. Então, digamos assim, esses vazamentos de maneiras maliciosas de fazer alguma coisa, que seria esse misaligned behavior. Então, a ideia é que ele está mais, digamos assim, mais inteligente para não te orientar a fazer coisas maliciosas. Aí eu dei exemplo aqui de site pirata, mas poderia ser várias outras coisas, né? Sei lá, aprender a sonegar imposto, alguma coisa do tipo assim. Ele vai ser mais esperto para não fazer. E uma outra coisa também, que é a questão dele ser um pouco mais alinhado com o usuário. Então, assim, ele, digamos assim, você tem um problema. Esse problema tem múltiplas soluções. Então, em vez de ele forçar uma solução logo para te dar um resultado, a ideia aqui é ele conseguir te dar um resultado mais alinhado para o usuário, né? O resultado que vai vir tem que vir do usuário. Então, digamos assim, ele melhorou um pouco nisso. E até ele deixou um gráfico aqui, que esse gráfico, na verdade, ele é inversamente, o score aqui ele está inverso, né? Então, a gente vê que quanto menor, melhor para esse quesito. E aí a gente vê aqui que saiu de 2.4 e o Sonet está em quase 2.6 para mais ou menos aqui, né, em 1.8. Então houve uma melhora nesse quesito. E aí os lançamentos que ele trouxe aqui, eu acho que é isso que a gente está mais empolgado, né? Querendo ou não, o benchmark é mais uma referência para a gente entender quanto mais potente ele está. Mas a gente sente na prática esse tipo de coisa, esse tipo de mudança. Então, a gente viu aqui esse Dynamic Workflows. Então, pelo que eu entendi aqui, o Claude agora ele pode rodar centenas de agentes paralelos numa sessão e cada um desses agentes pode rodar por muito mais tempo se estiver usando o Opus 4.8. Teria que fazer esse teste aqui na prática, né? Porque centenas é realmente impressionante. Mas eu fiz alguns testes aqui, eu consegui rodar até 16 numa tarefa que eu pedi. Mas eu vou fazer no outro vídeo um teste bem legal, em que provavelmente eu vou conseguir tentar extrair o máximo desse Dynamic Workflows. E o outro é a questão do controle de esforço. Então, eu tinha comentado, né, que no VS, aqui no caso é o cursor. Isso aqui é uma extensão do Cloud Code dentro do cursor. Mas, claro, qualquer outro lugar que você use o Cloud Code, inclusive no terminal, existia esse controle de esforço. E aí tem duas novidades legais, né? Um que lá no Cowork
e também no chat, agora a gente pode controlar o esforço também. Então, a mesma lógica do que a gente tinha no Cloud Code, agora a gente tem no Cowork e tem também no chat. E a outra coisa sobre o esforço, que agora tem um esforço novo. Aqui ainda não liberou, mas se a gente abrir aqui o Cloud Code em algum lugar, aqui é só tô dando um exemplo, né, no VS Code, ele tem esse novo aqui que é Ultra Code. Inclusive eu fiz um teste e eu ainda não consegui perceber uma diferença de resultado em relação ao Max, porque eu não consegui entregar uma tarefa tão difícil, mas eu consegui perceber que realmente ele fica muito mais tempo para fazer a mesma tarefa em relação ao Max. Esse aqui é uma parte mais técnica, mas basicamente o que ele mudou é que dentro das mensagens API, ele criou, digamos assim, um novo campo em que no meio do prompt a gente pode pedir para ele fazer uma outra coisa. Então, não precisa recomeçar do zero. Então, é mais ou menos isso. Existem mais uns outros detalhes dentro dessa parte, mas eu não vou me aprofundar. E aqui ele trouxe também, né, a questão de uma nota sobre esse novo modo, né? Eu até esqueci o nome, Ultra Code. Então, ele traz aqui que ele entrega, digamos assim, no geral, ele entrega uma boa qualidade em relação à experiência do usuário e qualidade. E com esse nível de esforço, ele gasta mais ou menos o mesmo número de tokens do que o 4.7 no modo normal, só que entregando mais resultado. Então, se a gente escolheu. Então, basicamente, ele quis dizer que se a gente escolher o extra, a gente vai receber mais e gastando menos, né? Em relação a como era no 4.7. E aqui ele comenta também que é a questão do valor. Então, o 4.8 chegou. Aqui, pelo menos teoricamente, a gente viu várias mudanças, mas o preço continua o mesmo, né? Então, via API é basicamente o mesmo custo. E aí, claro, se a gente assina o plano que tem aquele limite de tokens, então, na verdade, está até melhor, né? Se a gente usando o Ultra Code, a gente consegue mais resultado com menos tokens, ou seja, o tanto que a gente pode usar agora é mais. Então, entre aspas, ficou mais barato no uso de assinatura e a mesma coisa chamando via API. Para finalizar aqui, nosso canal a gente fala sobre IA em geral, principalmente cloud. Então a gente aqui ensina de verdade, né? A gente dá detalhes, exemplos, demonstra na prática. Então, nossos vídeos são focados em profundidade mesmo, em você entender de verdade e conseguir aplicar na vida real. Então, eu deixei alguns vídeos aqui para você conferir sobre cloud. Acessa lá, te espero lá. Valeu!